eu gosto de iniciar esse assunto observando algumas coisas. Primeiro é que dentro da teologia existe a soteriologia, né? Doutrina da salvação, né? Aquela parte, a disciplina dentro da teologia que vai tratar de como é que acontece, como é que se dá a salvação, né? Esse é o primeiro ponto, considerado a raiz na teologia desse negócio. Mas o segundo ponto, que eu acho que é sempre importante ressaltar, é que esse entendimento de como é que acontece a doutrina, como é que acontece a salvação, o processo de salvação, na verdade, ele não começou com Armínio e nem com Calvino. Mesmo porque o próprio Calvino, ele só seguiu a linha de outras pessoas antes. E Armínio mesmo, ele ficou meio confuso em algumas questões. De modo geral, esse debate ele começa já nos primeiros séculos da igreja. Eu estava lendo hoje, durante a tarde, no trabalho, algumas citações de, se eu não me engano, Inácio de Antioquia, acho que é o segundo século, né? Mas, de modo geral, quem sistematizou e organizou esse assunto foi uma pessoa, um grande homem de Deus, teve seus erros, evidentemente, que era Agostinho, ou o bispo Agostinho de Hipona, lá no quarto século, né? Terceiro, quarto século, mais ou menos. Por quê? Porque começou um cidadão chamado Pelágio, ele começou a pregar, ele era da Bretanha, que hoje é a Inglaterra, e ele começava a pregar que, olha, o pecado original, na verdade, é imitação. Ninguém nasce mal ou ruim, mas é que nós vamos vendo os erros em outras pessoas, os pecados dos outros, e desde criança aquilo vai contaminando a gente, nós vamos repetindo aquilo, como imitando os pecados de outros. Mas essa ideia de pecado original, como a pessoa nascendo em pecado e que ela está distante de Deus, isso não existe. Era assim que esse cidadão, Pelágio, ele pregava, né? E aí ele começou a propagar esse tipo de ensino na igreja lá já dos primeiros séculos, isso daí. E ele também dizia o seguinte: qualquer um de nós pode chegar à graça de Deus de forma espontânea. Não precisa de auxílio divino, não precisa de nada disso. É só chegar, só ter vontade, né? E aí foi que surgiu então esse bispo de Hipona, que era no norte da África, né? Agostinho, e ele começa a pregar contra isso daí. E os dois entram em um debate. Como é que acontece o processo de salvação? Pelágio, por um lado, dizia o seguinte: as pessoas são boas por natureza. As pessoas são boas por natureza, elas podem chegar até Deus sem a ajuda divina. Não existe essa coisa de ser predestinado a isso, predestinado a aquilo. Não existe isso. Dizia, por um lado, Pelágio. E pelo outro, Agostinho dizia ao contrário. O ser humano ele está morto em seus delitos e pecados. E se Deus não der o primeiro passo, se Deus não trazer vida para aquele pecador, ele não tem condição natural de escolher a Deus. Porque o livre-arbítrio dele está corrompido pelo pecado. É como alguém que está chagado e tudo em que ele toca, ele já deixa a contaminação do pecado. Então, ele necessita da ajuda divina do começo até o fim. E dizia assim Agostinho do outro lado. E esse debate ele se estendeu e a igreja naquela época se reuniu em concílios, né? E considerou e entendeu, examinando a Bíblia, examinando a palavra de Deus, que Pelágio ele estava errado. Pelágio ele nega a necessidade da graça para a salvação, ele nega que os seres humanos eles estão caídos em uma corrupção tão profunda que é necessário que Deus traga vida a eles. E claro que o debate se estendeu por vários pontos. Agostinho entendia que Deus ele predestinava, né, ele elegia com base somente no seu amor, né? E a Pelágio, por um lado, ele negava que existia esse negócio de predestinação e tudo mais. A consequência disso foi que Agostinho dizia que, olha, já que a eleição ela é incondicional da parte de Deus, o sacrifício de Cristo ele tem que ter um objetivo muito claro de trazer vida, trazer purificação àqueles que são os eleitos, né? Ele seguiu por essa linha também.
E ele concluiu também que Deus, quando ele começa uma obra, ele termina, ou seja, ele vai preservar o fiel até o final, em glória. Muito bem. Nesse debate, Pelágio ele foi derrotado. O pelagianismo foi tratado como heresia e condenado pela igreja. Quando eu me refiro à igreja, a igreja cristã daquela época definiu que o pelagianismo era uma heresia e devia ser rejeitado. Esse foi um ponto. Mas um tempo depois surgiu um outro cidadão chamado João Cassiano, e ele dizia o seguinte: não, Pelágio ele estava errado, porque Pelágio negava que a gente precisa da graça de Deus. Mas, dizia João Cassiano, que o homem ele dá o primeiro passo e Deus completa. Então, você faz 50%, vem Deus e faz os outros 50%. E a eleição, por exemplo, ela é por vistas em uma fé que havia no ser humano. Deus olhou e viu que lá no futuro alguém iria crer, por isso que ele elegeu, dizia aí esse João Cassiano. E essa doutrina ficou conhecida como semi-pelagianismo. Semi-pelagianismo. E, mais uma vez, a igreja voltou aos debates. Nessa ocasião já não tinha mais Agostinho, mas havia um cidadão, vários deles, mas um que me recordo agora, que era Próspero, chamado de São Próspero. E ele rebateu vigorosamente o semi-pelagianismo e foi tido como uma heresia o semi-pelagianismo. Muito bem. Aí esse debate praticamente ele dorme, até que surge novamente a Reforma Protestante no século XVI, e esse debate ele surge naquele período. E ele surge através de um diálogo entre Martinho Lutero e um católico chamado Erasmo de Roterdã. E Erasmo de Roterdã dizia que o homem ele tem um livre-arbítrio puro, né, para escolher a graça de Deus sem ajuda divina também. Ele dizia assim, não, Deus de fato ele dá uma graça, que ele dá uma graça a todos, mas o ser humano ele tem um livre-arbítrio livre para poder escolher entre a graça, entre a seguir a Cristo ou não. E Lutero argumentou dizendo que não, que o ser humano ele está sem a graça de Deus, ele está totalmente corrompido, de maneira que o seu livre-arbítrio ele é escravo do pecado. O livre-arbítrio do ser humano ele é escravo do pecado. E aí os dois começaram um longo debate também, que trouxe à memória o que havia acontecido com Agostinho e Pelágio, e depois com Próspero e João Cassiano. Esses eram os debates. Lutero era um agostiniano no entendimento de como acontecia a salvação. E Calvino, ele não inova também, né? Por quê? Porque ele repete as coisas e ele rebate os pelagianos e semi-pelagianos de sua época, mas Calvino, ele praticamente ele mantém aquela visão agostiniana quanto ao processo de salvação. Para a gente ter uma visão histórica de que esse debate ele começa muito antes do que esses personagens, Armínio e Calvino, né? E é necessário dizer que que Armínio estudou lá em Genebra, ele era reformado, ele era de dentro da tradição reformada, e a tradição arminiana concorda em muita coisa com o calvinismo, né? Concorda em muita coisa com o calvinismo. Então nós fizemos essa volta toda para mostrar que o debate ele vem já de forma antiga, trazendo quais são os pontos principais: a liberdade que o ser humano tem, ou devia ter, ou parece que tem, e a soberania de Deus em seus atos, em tudo que ele faz. Esse é um panorama geral. Então, esses personagens últimos que eu citei, Calvino e Armínio, eles não sistematizaram a doutrina da soteriologia. As pessoas foram os discípulos deles, pessoas que vieram depois deles, que leram as obras deles e falaram assim: ó, fulano pensa assim, ciclano pensa assado. E a igreja que é chamada de reformada, que era naquele período da reforma, eram muitas igrejas em toda a Europa, houve uma controvérsia, porque o professor Armínio ele estava ensinando uma doutrina que era
levemente diferente daquela que era ensinada em todas as igrejas da tradição reformada, na Holanda, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, na Irlanda, por aí vai. Então, na França, né, e muitos outros lugares. Então, havia uma divergência aí. E eles falaram, olha, nós temos que fazer uma reunião geral de ensinamentos, digamos assim, uma Assembleia Geral, para decidir o assunto. E aí eles se reuniram, Armínio, né, morreu antes desse acontecimento, mas essa reunião foi conhecida como Sínodo de Dort. Existe um pano de fundo político ali, porque naquela época, Idade Média, fim da Idade Média, início da Idade Moderna, havia essa é uma questão histórica, né? Havia um conluio assim, entre política e religião em todos os lugares da Europa. Muito bem, e eles se debruçaram sobre a questão arminiana, quais eram os pontos, e eles rejeitaram aquele ensino. Eu vou explicar meu ponto de vista agora, tá? Então, de modo geral, como eu dizia antes, eu acredito, a primeira coisa, é que o ser humano, depois da queda, lá de Gênesis 3, ele está em um estado de morte espiritual, sabe? Ele não tem condição sozinho, sem Deus ajudá-lo, sem Deus fazer alguma coisa primeiro nele, de que ele consegue escolher a graça. Ele está totalmente incapaz de escolher a graça. Então, a corrupção, primeiro ponto, a corrupção que atingiu a raça humana, ela foi forte demais. Ela foi intensa, profundamente. Essa corrupção que nos atingiu pela entrada de pecado no mundo nos deixou totalmente inaptos, totalmente aleijados de escolher a Deus, de, a, a, é, de ter uma espécie de um arbítrio que não esteja contaminado pelo pecado. Percebe? Então, a nossa vontade natural, o homem natural, ele é escravo do pecado. Se Deus não lhe despertar, se Deus não fizer alguma coisa, aquele homem ele vai perecer. Né? Então, a primeira coisa, a corrupção no ser humano, ela é geral. A corrupção, o pecado atingiu o ser humano de forma profunda. E é por isso que lá em Efésios diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Então você percebe a imagem que a Escritura vai mostrando? Morbidade espiritual, morte espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo também diz que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Porque ele parece o quê? Loucura. Então, isso é importante. Então, o primeiro ponto que eu disse é que a corrupção ela é geral e ela é profunda e o homem não tem como escolher se Deus não fizer um milagre anterior nele. Então, dado a isso, Deus olha toda a raça humana e então ele resolve de uma forma soberana. O que um soberano faz? Ele escolhe pela sua própria vontade. Ele deseja fazer isso ou aquilo, sua própria vontade. Deus, então, ele age com a graça soberana. Ele olha toda a raça humana, a qual ninguém deveria ser salvo, a qual ele não tem razão nenhuma para salvar. E aí o que Deus faz? Ele vai em toda tribo, toda língua, toda nação, toda etnia. Ele elege, ele alcança pessoas com graça, de todos os países, de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as classes sociais, ricos e pobres, negros e brancos, orientais, indígenas. A graça de Deus vai agindo de forma tão profunda e tão soberana que Deus chama para si pessoas de todas as classes sociais, de todas as condições, pecadores dos mais terríveis pecados. Né? Então, Deus, diante da massa humana, ele faz essa graça soberana. Ele tira milhões, multidões, incontáveis, que é impossível contar, de toda a raça humana que estava caminhando para o inferno. Deus, então, ele desperta multidões, como diz lá a profecia de Isaías, a respeito do Cristo que haveria de vir, e ele fala o quê? Ele livrará o seu povo, né? Ele dará sua vida por amor de muitos. Então Deus age soberanamente, salvando, elegendo de forma incondicional, pautada somente no seu amor eletivo, pessoas de todos os lugares, de todas as classes, de todas as etnias, de todas as línguas.
Este é um amor eletivo de Deus. Deus faz isso. Deus, ele age de forma soberana, salvando milhões, milhares, incontáveis, de todas as tribos, de todas as línguas, de toda a nação. Isso é bom dar uma ênfase, porque Deus não faz uma acepção de pessoa no que diz respeito à classe social, à cor, gênero, né, se homem ou mulher, enfim. E Deus, então, ele elege dessa maneira pessoas em todos os lugares. E essas são as pessoas pelas quais Cristo efetivamente morreu e pagou todos os seus pecados. Essas pessoas que foram alcançadas por uma graça soberana têm os seus pecados perdoados por causa da obra de Cristo. Não tem nada nelas mesmas que elas poderiam alcançar a graça de Deus. Mas então o Filho, né? O Filho, ele vem e ele alcança, ele paga, ele substitui esses pecadores, ele paga o preço em favor desses pecadores. Ele faz uma expiação por causa desses pecadores na cruz do Calvário. Então, a eleição soberana, aquela graça soberana de Deus, aconteceu na eternidade, a qual nós não temos acesso. Mas a graça definitiva de Deus, a expiação que ela é definitiva, ela é definida, aconteceu no tempo, na história, não é? O maior evento da salvação acontece agora, no tempo, quando Cristo veio e salvou e expiou através de uma substituição na cruz pelos pecados, pela culpa dessa multidão de pecadores, as quais Deus soberanamente elegeu para que fossem vasos de graça e de amor. Então, a graça de Deus é definitiva, quando ela tem, através do sacrifício de Cristo, essas pessoas, e então Cristo é o objeto de salvação dessas pessoas. E de maneira que Deus agora, ele olha para aquelas pessoas como sendo justificadas, não por causa delas mesmas, mas por causa de Cristo, porque agora elas estão em Cristo, elas foram salvas por Cristo. Isso é graça definitiva. E aí nós temos o que acontece depois, é que essa graça também no tempo da história, no nosso tempo, ela é eficaz. As pessoas ouvem a voz do Evangelho, e aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que Deus faz como diz lá no livro de Atos, o Espírito e Deus abriu o coração de Lídia para entender a graça de Deus. Naquele momento, então, Deus abre o coração desses pecadores, ouvindo a voz do Evangelho, em todos os lugares, em todos os cantos, em todas as eras. E aí, Deus aplica, o Espírito Santo vem e aplica aquela palavra no coração e na vida daquelas pessoas. Elas são despertadas daquele estado de pecado, daquele estado de morbidade espiritual. E aí aquela graça, ela é eficaz na vida delas. Elas têm a natureza transformada. Aquela pessoa que antes desejava o pecado, agora ela deseja estar mais próximo de Cristo. Ela deseja a santificação. Ela deseja Cristo mais do que tudo, não é? Então a sua natureza, ela é transformada, ela é modificada. Neste momento, sim, ela tem o livre-arbítrio restaurado para as coisas de Deus. Então, esta pessoa ela tem um livre-arbítrio livre para servir a Deus de verdade. Essa é uma graça eficaz. E por último, a graça de Deus ela é duradoura. Por quê? Porque essa obra que foi iniciada com Deus, quando ele olha para a massa humana, né? Ele olha para o mundo perdido. E então ele derrama a sua graça sobre muitos, sobre multidões, sobre milhares e milhões incontáveis, como a areia da praia, né? Ele então vem com essa graça soberana. No tempo, o Cristo paga os pecados destes pecadores, né? Esta graça, ela vem no coração daquelas pessoas quando ouvem o Evangelho e elas são despertadas. E Deus, então, o que ele faz? Ele faz uma graça, ele mantém a graça de forma duradoura. Ele mantém esses pecadores até o fim. Ele sustenta pelo alerta do Evangelho contra a apostasia, eles são despertados. Então Deus vai sustentando, preservando até o fim esses pecadores. E a gente fala muito sobre deixar o texto falar sobre si,
É exatamente isso que diz lá em Romanos 8. E aos que Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que Deus chamou, a esses também justificou. Não é isso que diz lá? E diz que ele também glorificou. Ué, mas como é que Deus pode glorificar alguém estando em vida agora? É porque na mente de Deus, este é um ato que já aconteceu. É por isso que aqueles que foram alcançados efetivamente pela graça de Deus, que vão demonstrar isso através da santificação e da mudança de vida em seu modo de viver, né? Essas pessoas já estão glorificadas, não por elas mesmas, mas porque Deus, em Cristo, preparou toda essa graça por eles e para eles. Então é graça do começo ao fim. Em resumo, Deus, ele inicia a obra, ele mantém a obra e ele preserva essa obra. Graça, primeiro, então, uma corrupção geral. Segundo ponto, uma graça que é soberana. O terceiro, uma graça que é definitiva. O quarto, que é uma graça eficaz. E o quinto, que é uma graça duradoura. Isso é graça. Isso é chamado de as doutrinas da graça, né? As doutrinas da graça. Então, nesse sentido, eu partilho do ponto de vista de Agostinho. Eu acho que ninguém na história do cristianismo entendeu de forma tão bela como é que é a escravidão do pecado. E como é tão triste, né, a escravidão do pecado, mas ninguém entendeu de forma tão bela como é a ação da graça de Deus no coração de pecadores, né? Acho que Agostinho foi quem melhor trabalhou isso daí. E nesse sentido, eu estou do lado, digamos assim. Eu acho que a justiça de Deus, o amor de Deus, é mais expresso na linguagem e na tradição que Agostinho e tantos outros, né? Agostinho, Lutero, Próspero, Calvino e tantos outros expressaram. Então eu entendo dessa maneira, uma graça de Deus que começa e que termina salvando pecadores, mantendo pecadores e levando-os à glória por causa de Cristo, por causa dos méritos de Cristo somente.